Louvado é o nome do Criador do céu e da terra e de tudo quanto neste mundo há. Para a honra e glória do nome do Criador, nós iremos neste momento iniciar a segunda sessão deste dia, que é na verdade um culto racional. Por que culto racional? Porque quem guarda os mandamentos do Criador raciocina, certo? Quem não guarda o mandamento do Senhor, ele é na verdade irracional, certo? Então eu quero abrir esta sessão, este culto, nesta tarde, certo? E dizendo a todos que aquele que não guarda os mandamentos do Criador dos céus e da terra, ele é irracional. Estou falando por detalhe, a fim de que todos possam ouvir e meditá-lo. Nesta meditação, você fica muito bem entendido e claro que aquele que não guarda os mandamentos do Pai Celestial e que intitulados tem por nome Adonai, ou que seja, louvado é o Pai querido, o Senhor. Então é irracional, certo? Então é preciso, a Escritura diz, conforme os emissários, eles declaram que dessas tais pessoas devemos, na verdade, fugir ou não se ter união com eles, certo? Então, será que é porque o pastor Rosival quer ser melhor do que os outros, quer ser mais competente do que alguém, quer ser mais racional do que alguém, quer, na verdade, debater ou julgar a santidade de alguém? Não, amado. A Escritura diz que todos nós somos irmãos, mas tem uma coisa que diz, na verdade, que nós devemos prestar culto, louvado é o Pai querido, um culto racional, não um culto irracional, certo? Nós vemos que o verso do racional é irracional. Este, na verdade, é o culto que não devemos prestar ao Criador dos céus e da terra, certo? Então, às vezes diz, não, mas a igreja Luz nas Trevas, o pastor da igreja Luz nas Trevas é muito, na verdade, exigente. Não é a minha exigência, mas é o cumprimento da palavra do Criador. Aquele que não guarda os seus mandamentos é mentiroso e eu considero irracional. Louvado é o Pai querido, certo? Então estamos aqui para guardar o seu santo e claro mandamento, ok? Então todo aquele e que esta igreja, na verdade, viver com ela, com ele ou com ela, e ela não guardar ou ele não guardar os mandamentos do Criador, não tenha com ele comunhão, certo? Não tenha com ela comunhão, não tenha com o inimigo, mas também não tenha com o irmão. Louvado seja o Pai querido, certo? Porque aquele que não guarda os mandamentos do Criador é irracional, é mentiroso,
certo? E aqueles que são mentirosos não herdarão o reino do céu, certo? E por não herdar o reino do céu, herdará um fogo que nunca se apaga, aonde o bicho nunca morre, certo? Então será um sofrimento para todos sempre. A Escritura revela que o tal será considerado, na verdade, bicho, e esses tais bichos, eles vão para um fogo que nunca se apaga, aonde o bicho nunca morre. E a Escritura diz que um cego guiando o outro, ambos cairão na cova. Os dois vão para o mesmo lugar. Os dois descerá para o fundo, certo? Então há uma necessidade desta igreja respeitar, racionar, viver caprichosamente nos mandamentos da eternidade, certo? Se quiser ter parte no reino da glória. Esta é uma decisão tomada pelo Criador em cada dia nesta face de terra, aqui neste lugar, aonde por grande misericórdia do alto nós alcançamos uma porta aberta